Olá pessoal, beleza? Então, ah, várias pessoas aí do canal estão com dúvidas ainda sobre essa questão de eh, vírus, anticorpo, bactéria, remédio e qual remédio que usa, enfim. Então, assim, eu vou esclarecer uma dúvida que é muito comum em todo mundo confunde, e que é sobre vírus e o que é bactéria, né? E qual que é a diferença de tratamento de uma para outra. Então, bactéria. Bactéria, ela é um ser unicelular que ela se reproduz em qualquer ambiente, tá? Você pode ingerir essa bactéria de várias formas, né? Nós, seres humanos, temos bactérias que nós mesmos produzimos, essas bactérias, na nossa boca, quando a gente vai no banheiro e etc. E, e as bactérias, elas causam maus à saúde de diversas formas, né? De cada bactéria com a sua, né? Então, assim, como nosso organismo, nosso sistema imunológico já está, vamos dizer assim, acostumado com as bactérias, então a maioria dessas bactérias ele combate de maneira muito fácil, tá? Quando é uma bactéria que ela é mais selvagem, vamos dizer assim, que ela é mais violenta, que ela causa mais danos, aí essa requer atenção do seu organismo, né? Seu sistema imunológico vai trabalhar muito mais e, eventualmente, você vai precisar tomar remédio. Então, para isso, você toma um chamado antibiótico. Tá? Só que você normalmente você tem que ter uma prescrição médica. O médico tem que lhe receitar o antibiótico adequado para essa bactéria a qual você foi acometido. Tá? A bactéria é uma coisa muito séria isso, entendeu? Que as pessoas, principalmente no Brasil, têm muito costume de tomar antibiótico à toa. Simplesmente pegou uma gargantinha, infeccionou, toma antibiótico. Tá sentindo doente, toma antibiótico. E sai tomando antibiótico não sabe nem para quê. Só porque tem já o hábito de tomar antibiótico. Às vezes o antibiótico tem um efeito placebo e na verdade o que ela está fazendo é só tornando a bactéria resistente àquele antibiótico, né? E isso causa problema que quando você adoecer de maneira muito grave, o antibiótico não vai ser forte o suficiente, aquele antibiótico que você está acostumado a tomar, não vai ser forte o suficiente para poder combater a sua bactéria. Então o que acontece é que nós chamamos de bactéria resistente. E quando isso ocorre, o médico que está tratando de você, ele tem que fazer um procedimento laboratorial que nós chamamos de antibiograma. Tá? Então, ele retira uma amostra do sangue ou da saliva ou de qualquer fragmento que contenha a presença daquela bactéria e eles fazem testes no laboratório para determinar qual que é o tipo de medicamento, qual tipo de antibiótico que será mais eficaz contra aquela bactéria. Ele faz uma teste-análise e diz, ó, esse aqui é resistente, esse aqui é médio, esse aqui é, é eficaz. Tá? Então aí você tem vários tipos de antibiótico, quimicetina, amoxicilina, a litromicina, e tem várias icinas da vida, mas cada uma com o seu tipo de
com seu tipo de eficácia para combater a bactéria. Ela não é específica, né? Não é um antibiótico que é específico para aquela bactéria, tá? Só para vocês entenderem, é que a mesma bactéria pode estar resistente no meu corpo por causa do meu padrão de vida, de eu ter tomado antibiótico de maneira irregular e sem orientação médica, e uma outra pessoa pega a mesma bactéria e toma o mesmo medicamento que eu e fica boazinha, rapidinho. Por quê? Porque nela a bactéria não é resistente. Em mim, a bactéria está resistente. Então, isso a bactéria, ela é um ser vivo, tem uma célula, ele se reproduz dentro e fora do seu corpo. Tá? Por isso que muitas vezes, quando as pessoas vão fazer exame de bactéria nos alimentos, em água, em ambientes, tudo, ela coleta fragmentos ali do ambiente e vê que ali tem a presença da bactéria. Muito comum, por exemplo, você vai comer um salgadinho, né? E aí a pessoa não teve a higienização ali adequada e contamina ali os alimentos com bactérias, né? E essa bactéria vem, você ingere e ela te causa um transtorno tremendo. Eu já passei por isso e foi terrível, foi muito ruim, tá? Então, isso é uma bactéria. O vírus, ele, diferentemente da bactéria, o vírus ele não tem célula. O vírus ele não se reproduz sozinho no ambiente, ao ar livre. O vírus ele necessita de ter um ser vivo, o qual ele vem e se agrega no ser vivo e ele reproduz usando as células dessa pessoa para poder o vírus se alastrar nela. Então, você contrai o vírus vem, ele se anexa à sua célula, e aí esse vírus começa a injetar a parte ativa dele dentro dessa sua célula, se alimenta do conteúdo da sua célula, e ali ele começa a se multiplicar, até que chegar um ponto que ele explode e joga na corrente sanguínea milhares de vírus que estão sendo reproduzidos dentro da célula, que vai contaminando outra célula e assim por diante. Então, assim, o vírus, né? O vírus ele não tem célula, ele depende de um organismo vivo para que ele se reproduz, né? E ele é um cara que ele é muito menos elaborado do que uma bactéria. Tá? Então, assim, o antibiótico não tem efeito sobre vírus, tá? O vírus tem que ser combatido pelo seu sistema imunológico diretamente. O nosso sistema imunológico combate bactérias, né? Mas ele tem auxílio de antibióticos que vão matar essas bactérias e ajudar na recuperação do indivíduo doente infectado. Já o vírus não, o vírus necessariamente você pode tomar medicamentos que de uma certa forma auxiliam, fortificam o seu organismo para que você produza mais anticorpos e eficientemente combata aquele vírus, tá? Ou você pode acabar ficando muito doente e acabar morrendo por conta dessa infecção do vírus, porque o vírus ele não para de se reproduzir, se reproduz assim violentamente e chegar a um determinado ponto onde que o seu sistema imunológico causa a gente chama uma pane nos seus órgãos, porque produz tantos glóbulos brancos, tantos antígenos, anticorpo para combater os antígenos, que você acaba ficando mais doente. É o que a gente diz assim, o nosso corpo começa a lutar contra o nosso próprio corpo.
porque a quantidade de vírus é tão grande que a produção de secreções, né, aquela secreção que muitas vezes quando você machuca, assim, e você vê que cria um pus, que infecciona, aquele pus ali é exatamente o seu organismo matando ali as bactérias ou vírus que possam ter ali naquele seu machucado. Então, quando você começa a ficar doente e você fala assim, mas por que eu fico com a sensação de gripado? Não, você fica gripado porque é uma coisa padronizada de que quando você está tossindo e espirrando com catarro, você está gripado, tá? Então, isso é padrão. Mas, por exemplo, o vírus Ebola é um vírus terrível, ele é fatal. Grande parte das pessoas que adquirem o vírus Ebola, elas morrem. E ele exatamente provoca esse mesmo tipo de coisa. Você tem febre, você vai ter uma embolia e você vai morrer por insuficiência respiratória e falência dos órgãos por causa que a infecção se generaliza no seu corpo e você não consegue recuperar. São raros os casos. Aí você pergunta assim, mas por que esse ebola não virou uma pandemia? Porque o ebola é um vírus tão violento que quando a pessoa adquire o vírus do ebola, ela praticamente fica doente de imediato. Em poucas horas ela já começa a apresentar sintomas e ela já procura o hospital imediatamente. E pela região onde ele fica, as pessoas já estão em alerta que quando uma pessoa chega com determinados sintomas, ela já pode ter sido contaminada pelo ebola. E aí eles já tomam providência, já isolam tudo, ou seja, aquela pessoa não tem contato com um monte de gente para poder fazer a disseminação do vírus, como ocorre com o vírus da pandemia. O vírus da pandemia ele é um vírus que, teoricamente, ele é mais ameno, mais fraquinho do que o ebola, e aí você sai contaminando muita gente. E aí quando vê, já tem lá milhares de pessoas contaminadas, e aí a uma ou outra vai pagar o pato, né? Que são as pessoas mais frágeis, mais sensitivas àquele vírus. Então, por isso que as medidas, enquanto não se tem uma vacina efetivamente no mercado para atender todo mundo, que se pede que se tenha-se um distanciamento social, que você use uma máscara, que você evite esse tipo de coisa. Não porque a máscara vai proteger você ou vai proteger outra pessoa. Não, isso já como diz assim, é assunto encerrado em termos de que a máscara não prevê nem protege absolutamente nada. O que a máscara faz, ela cria a chamada sensação de que eu estou protegido, né? Eu odeio usar máscara, que eu uso óculos, eu ponho a máscara aqui, aquele vapor fica vaporizando no meu óculos, é horrível, eu detesto usar. Entendeu? Então, por isso que eu evito de ir em lugares onde fala que tem que pôr máscara, porque eu vou me recusar a pôr. Se eu pôr, é o último caso. Entendeu? Por quê? Porque eu respiro, o ar tá saindo pelas beiradas, por tudo quanto é lado. Então, vai contaminar alguém de alguma forma e eu vou me contaminar de alguma forma. Tá? Mais por uma questão de polidez, de educação e tudo que se pede para se usar as máscaras. Tá? Então, limpe as mãos, higienize, evite de tocar na sua boca, no seu nariz, nos olhos. Se você tiver ido em algum lugar, se você tiver ido ao supermercado, tiver comprado produtos, você faça higienização, porque, como eu disse no outro vídeo, o vírus está em todos os lugares. O vírus ele pode resistir de 24 a 72 horas, dependendo do tipo de superfície que ele se aloja. Tá? E aí você pega em uma coisa, pega em outra, e você se contamina e sai contaminando os outros sem saber. Tá? Então, não tome antibióticos contra o vírus da pandemia, porque antibiótico não combate o vírus. O vírus vai falar, isso é um suco para mim, tem antibiótico.
não faz nada, tá? Antibióticos são para combater bactérias, tá? Contra vírus, somente a vacina. E o corpo, seus anticorpos que vão lutar contra o vírus. Tá? Aí você fala, mas essas pessoas que entram no hospital com o vírus e tomam antibióticos e saem, sabe? Não, não é. O antibiótico não está matando o vírus. Quem está matando o vírus é o seu corpo. Mas devido o seu corpo começar a entrar num estado de sensibilidade contra outros agentes, porque você adquiriu o vírus, você não vai parar de adquirir bactérias e outras coisas. Então, o seu corpo, o seu sistema imunológico fica abalado. E aí é a hora que os oportunistas de plantão vêm e começam a atacar. Então, no hospital, eles, para poder amenizar, para você não sofrer tanto isso, eles aplicam antibióticos, porque as infecções causadas pelo o que o vírus vem causando, essas infecções que estão ali com presença de bactérias do seu próprio organismo vão ser combatidas e evitar que você entre numa fase muito aguda, né? De que forma que a doença acaba comprometendo outros órgãos seus e você não resista. Então, por isso que eles aplicam o antibiótico, monitorando para que os efeitos colaterais causados por você estar infectado sejam minimizados e você consiga ter esse tempo para o seu organismo combater o vírus e aí você começar a se curar, tá? Tem alguns medicamentos, né, que de uma certa forma ou de outra, em determinados pacientes, podem ser favoráveis, como essa cloroquina, hidroxicloroquina e o Remdesivir e entre outros, mas assim, a amostragem, como eu já tinha dito em vídeo anterior, ela não é ainda 100%. Tá? Uma pessoa pode responder muito bem a esse tratamento, enquanto que uma outra pessoa não vai responder muito bem ao tratamento. Tá? Mas é isso aí, se cuidem, não se automediquem, não compre remédio de natureza alguma sem ter uma prescrição médica, porque isso pode ser muito pior do que a própria doença. Tá? Você pode ter uma alergia que você não sabe, você toma um medicamento desse e você entra numa situação muito pior do que o que você estava. Não faça igual o presidente dos Estados Unidos que está tomando remédio preventivo. Não existe remédio preventivo, tá? Você usa remédio quando você está doente. E você usa remédio sob orientação médica, um especialista, um cara que estudou 10 anos para poder dizer para você, ó, é esse medicamento que você vai tomar, tá? Então, se cuida aí, dá um subscribe, curte, comenta, critica, pergunta, faz o que você quiser aí. Nós estamos aqui para ajudar, tá? É uma informação simples e básica para esclarecer essa dúvida, porque pessoas aí confundem vírus, bactéria, quer tomar antibiótico para tratar vírus da pandemia e não é por aí não, tá? Se cuida aí, gente. Um abração. Tchau.